Eu quero saber como é que ceia, presentes, todas essas coisas, viagens também, passagens, podem pesar no nosso bolso nessa época do ano. Sabe aquela história de, tipo assim, esquecer que tem 2026? Esquecer que o Natal acaba, que o Réveillon acaba, a galera gasta tudo? É isso? Não, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. Até porque eu vou trazer alguns dados que são muito importantes para vocês pensarem e refletirem, principalmente em relação ao aumento de preços, então, antes de gastar. Sabe quando a gente tem conversado bastante, fazendo uma retrospectiva, desde investimentos, finanças, geopolítica, política, enfim, tudo que envolve ali e afeta o seu investimento em si, olhando sempre para o investimento e o seu bolso. Qual que é o contexto? Nós temos aí, por mais que a inflação aqui do Brasil, ou seja, aquela oscilação de preço, o aumento de preços que a gente enxerga, não no nosso bolso, aquela que eu falo que é a nominal, que é aquela que está colocada ali, que tem uma cesta de produtos e serviços e ela é colocada lá como um percentual único. Esse percentual de inflação, nada mais do que em 2025, ele girou em torno de 4,46% acumulado nos últimos 2 meses. O que isso quer dizer? Que, no geral, o aumento de preços foi 4,46% ao longo desses 12 meses. Porém, a gente precisa tomar muito cuidado, porque na nossa cesta de Natal, não na nossa ceia de Natal e também os presentes, o aumento, ou seja, aquele juros real, aquela inflação real que você sente no seu bolso, ela acabou sendo muito maior. E aí que vem a cautela. Então, se a gente vê, por exemplo, 6 itens chaves foram selecionados de acordo com essa pesquisa. Filé mignon, logicamente que a gente está falando de determinados, vamos dizer, alguns produtos relativamente mais caros, né? Filé mignon, bacalhau, queijo, vinho, frutas e leite condensado. Enquanto a inflação está girando em torno de 4%, nos últimos 5 anos esses produtos cresceram 49% e nos últimos 12 meses em torno de 7%, ou seja, 3% de diferença. É isso que eu falo sobre a inflação que a gente sente no nosso bolso e aquela inflação que é colocada. Se a gente for para presentes em si, olha isso, Joana, flores, 60% de aumento nos últimos 5 anos, roupas, 40% nos últimos 5 anos e perfumes, 36% nos últimos 5 anos. Ou seja, muito mais do que a inflação dentro desse mesmo período, o acumulado. As passagens aéreas tiveram uma determinada estabilidade, mas os transportes, principalmente por aplicativo, cresceram 65% nos últimos 12 meses. Então, antes de gastar, a gente precisa rever quais são os nossos custos básicos. Então, os custos básicos: saúde, alimentação, moradia, transporte e educação. Esses 5 itens que vão se acumular com as contas do início de ano, aquelas obrigatórias, os impostos que a gente tem comentado, IPVA, IPTU, no início do ano, fora o aumento do que está na cesta ou na ceia desses 5 itens básicos de vida, eles são muito mais pesados do que, por exemplo, o nosso salário, a forma como o nosso salário cresce. Então, isso que a gente precisa colocar dentro da conta. Lembra que eu comentei ontem uma lição de vida, a gente fala muito sobre o comportamento? Presenteio de formas diferentes. Essa hora nós temos que entrar nas finanças comportamentais e ser um pouco mais egoísta. Egoísta no sentido, qual é a sua prioridade financeira, principalmente se você está um pouco mais apertado? A prioridade acaba sendo sempre você e a sua família. Nos momentos de dificuldade, o dinheiro reflete a quem você sustenta ou quem ali ajuda dentro do sistema financeiro familiar a vocês a se sustentarem. Então, isso é o mais importante, porque ninguém vai ajudar você, não ninguém, né? Ninguém é alargado, mas é de sua responsabilidade cuidar desse patrimônio, não só do patrimônio, mas sustentar a sua família e manter o básico. E isso já está cada vez mais difícil. Então, na hora de presentear, talvez seja uma forma até comportamental de nós mudarmos e não levarmos tanto para a questão de dinheiro ou questões materiais e fazer adaptações na ceia. Existem outras adaptações, outros tipos de produtos. O Brasil, por exemplo, que tem um agronegócio extremamente forte, frutas, legumes, verduras, outros tipos
tipos de carne, a gente também pode começar a observar a forma e o comportamento como nós fazemos no supermercado. Trocar algumas marcas, economizar, ir nos atacadões, talvez isso também facilite. E o presente é aquela cautela, né? Você não vai dar presente para todo mundo se você está apertado financeiramente. Não é o seu aspecto, não é a questão social que vai te levar em algum lugar. É a sua conscientização e se preocupar consigo e com a sua vida financeira.